Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é a questão da autoestima, né? Então, é mais ou menos assim. Você imagine se uma pessoa estiver olhando no espelho e se ela olha no espelho e ela se acha melhor do que o outro, isso se chama autoestima, autoestima, alto com L. A pessoa está lá em cima, a estima dela está o ego inflado. O ego é tão inflado que o eu é superior a tudo. Tanto é que se ela pular de cima, ela comete o próprio suicídio. Agora, se essa pessoa olhar, ela olha do alto, e do alto ela olha para baixo. E quando ela olha para baixo e olha para cima, com olhar para cima ela não enxerga mais ninguém, senão a si mesmo. Está na hora de você fazer uma reflexão da sua vida, essa pessoa deveria pensar. Está na hora de que eu faça uma reflexão sobre a minha vida. Mas ela provavelmente não vai fazer. Ela só vai fazer uma reflexão da vida dela nesse momento se ela cair. Mas como o ego dela está tão inflado, ela pode até flutuar antes de cair. Mas uma hora chega a vez dela e tudo nessa vida, literalmente, a gente altos e baixos, subidas e quedas. Ninguém permanece no alto sempre se não tiver o valor da humildade. E aí, gente, tem um outro patamar sobre a estima, que quando uma pessoa olha-se no espelho e se compara a outra sentindo-se inferior, isso se chama baixa estima, baixa autoestima. Possivelmente até com alguns resquícios de inveja, por olhar para o outro e ver o outro superior e ela inferior. Pode ser que tenha coisa a ver com a inveja. Por que não, né? E no terceiro estágio dessa questão da autoestima, os dois primeiros precisam ser trabalhados. Um porque tem um ego muito inflado e o outro porque tem um ego totalmente não inflado, sentindo-se inferior. E nenhum ser humano é inferior ao outro. Quando se diz assim, quando Santo Agostinho fala que Deus dispõe disso, nós esquecemos, a tradução é o seguinte: todos nós possuímos a mesma centelha. O quantum que foi dado a cada um é igual. Agora, esse sentimento, possivelmente, a pessoa tenha adquirido esse sentimento de inferioridade por uma série de processos que ela tenha passado na sua infância e não tenha conseguido elaborar isso. Mas eu acredito que todo ser humano é capaz de supor essas barreiras. Só procurar a ajuda. E o terceiro nível é um nível em que, se uma pessoa olha no espelho e não se compara a outros, senão a si mesmo, isso tem um outro nome. Isso se chama alta autoestima. A autoestima está realmente alta. Porque alto é voltado para mim, é eu, é o alto. E o alto é porque subiu, se elevou. E que isso nós chamamos de virtudes. São pessoas que literalmente conseguem enxergar virtude nas coisas que elas fazem. Ela superou a primeira fase, superou a segunda e chegou à terceira fase. E como é que nós podemos fazer para superar essas fases? Existe uma técnica bastante simples para isso. Simples de tudo. Quando vem para nós uns sentimentos de menos-valia, que eu não estou ok em relação ao outro, e eu coloco o outro numa posição superior a mim, ou eu me vejo excessivamente lá em cima e não olho para mais ninguém, nós temos que colocar em funcionamento 3 atributos: o pensar, o sentir e o agir. O pensar é a doutrina do olho, é a doutrina da mente, de parar para pensar que sentimento é esse. Vamos dar um olhar a esse sentimento, vamos dar um óculos para esse sentimento, para que ele passe a enxergar. O sentimento só enxerga, ele só vê alguma coisa com os olhos da mente.
Então a mente, a nossa mente, gente, é o olho da alma, é o olhar da alma, é o compreender esses sentimentos. E quando nós fazemos isso, nós vamos literalmente fazer a seguinte pergunta: por que isso? Quando você faz a pergunta por quê, um horizonte se abre à sua frente de perspectiva de uma resposta. Depois dessa perspectiva, pensou, elaborou tal uma série de coisas, você vai passar pela doutrina do coração. Você vai sentir. E ao sentir, você toma uma atitude. Toma uma atitude. Procura alguém para conversar, leia um livro, procura fazer uma terapia de aconselhamento, uma terapia qualquer que seja. Hoje são feitas online, você sabe disso, né? Então, onde você estiver, não tem mais desculpa. Não tem psicólogo na minha cidade. Porque psicólogo é caro. Não, não é. Vamos desmistificar isso. Já falei isso várias vezes. Desmistifica. Você está encontrando desculpa para não fazer a sua terapia. E é importante ter essa humildade. Todos nós, eu sou terapeuta, mas eu tive que passar por processos também. E a gente vive aprendendo. E nós precisamos aprender, gente, a pensar. Nós não temos que aprender a sentir. Sentir, nós já sentimos demais. Ao longo da nossa vida, tudo é sentimento. E esse sentimento é importante, mas ele tem uma força poderosa. Ele tanto pode construir quanto nos destruir. Se a mente não estiver atenta, ele nos destrói. Então pensem nessas 3 palavrinhas. Do pensar, do sentir. Se você quiser acrescentar mais uma, você pode acrescentar pensar, sentir, planejar e agir. E é assim que a gente vai conseguir, tijolo por tijolo, gradativamente. E com certeza você vai chegar lá. Um abraço a todos, até a próxima vez. Se desejar assim, o faça, compartilhe com seus amigos.